Olá, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, promovido pela Comissão de Educação e Cultura da nossa Convenção Estadual das Assembleias de Deus. Eu sou Jarbe, um dos pastores da Igreja Assembleia de Deus, e nesta oportunidade quero oferecer a você um subsídio a respeito da lição de número 7 do próximo domingo da Escola Bíblica Dominical, cujo assunto é cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos falar sobre o culto pentecostal. O que deve ter neste culto? Que liberdade é esta a que se refere, por exemplo, o texto áureo da nossa lição? E uma das principais finalidades deste subsídio é entendermos o que quis dizer Paulo. Onde há o Espírito, aí há liberdade. A lição deste domingo apresenta uma visão bíblica a respeito do culto pentecostal, uma vez que nós cremos na manifestação atual dos dons espirituais. Cremos no batismo no Espírito Santo, não como selo ou como conversão, mas como revestimento, empoderamento, capacitação para o serviço de evangelização, de pregação do evangelho, de testemunho da fé. Isto nos leva a percebermos a razão dos nossos cultos serem fervorosos, onde cada um tem a oportunidade de adorar a Deus. No aspecto litúrgico, não há um padrão estabelecido para todos os cultos de todas as vertentes do cristianismo, mas todos os cultos têm aí os seus elementos, como, por exemplo, oração, louvor, palavra, que são elementos indispensáveis de um culto, independente se ele tem mais de uma hora ou menos de uma hora. O que não pode faltar num culto coletivo é louvor, oração e palavra. Mas é claro que existem outros elementos que formam a liturgia de um culto a Deus. A nossa lição nos oferece uma definição de culto. É comum as pessoas entenderem que culto está associado especificamente àquele momento do culto coletivo no templo ou qualquer outra forma de reunião cristã. Não. Culto é tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Pois este é um dos conceitos para a palavra culto, não somente a nossa lição, mas um dos manuais de liturgia publicado por nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de autoria de Nemuel Kesley, o culto e suas formas. A definição para culto é serviço, é aquilo que nós oferecemos ao Senhor. É claro que no culto, no templo, nós vamos lá cultuar, oferecer alguma coisa para Deus, adorá-lo, exaltá-lo. E isto nós fazemos orando, cantando, pregando, ouvindo a pregação, ofertando, nos confraternizando, fortalecendo os relacionamentos fraternais enquanto irmãos que somos em Cristo Jesus, relacionamentos de família cristã. Então, culto é serviço, é aquilo que nós fazemos para Deus. E aí você passa a entender que toda a tua vida deve ser um culto, razão pela qual Paulo chega a exortar, a orientar aos cristãos da igreja em Roma. Ele roga que os corpos sejam apresentados a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é um culto racional. Entendendo o que é culto, como tudo aquilo que nós oferecemos para Deus, atrelado à ideia de culto assembleiano, um culto pentecostal, o que nós oferecemos para Deus, nós devemos ter em mente o centro do culto. Né? É comum nos cultos assembleianos ter o vocal, ter um jogral, ter o irmão ou a irmã que canta, ter alguma outra apresentação. Criou-se até a ideia do louvor congregacional como se fosse apenas os hinos da harpa ou os hinos iniciais, quando, na verdade, hinos congregacionais são os hinos cantados por toda a congregação. E deve ser todo louvor. É claro que no aspecto litúrgico, muitas igrejas divergem,
nesse particular. Mas pense na irmã ou no irmão que vai cantar. Ele não vai fazer uma apresentação pessoal. Ele não deve ter em mente que ele está ali para fazer uma apresentação para a igreja e a igreja sentada como espectador, como apenas alguém que está assistindo alguém fazer uma apresentação. Mas a pessoa que tem a oportunidade para apresentar um louvor, ela deve conduzir a congregação a adorar a Deus, a louvar a Deus. Ela está ali para louvar ao Senhor e, por meio disto, levar a congregação também a cantar. Quando o vocal canta, o vocal não deve ter em mente que ele está ali para fazer uma apresentação à igreja, mas uma adoração a Deus. O vocal canta, mas toda a congregação deve e pode cantar com o vocal, caso o hino seja conhecido. E aí nós percebemos o valor do culto coletivo, para que a liturgia não fique engessada. Por exemplo, o vocal não cantou bem, o irmão ou a irmã não cantou bem, quando na verdade toda a congregação tem esta responsabilidade. Entendermos que a pessoa que ocupa a oportunidade no púlpito não está ali para fazer uma apresentação pessoal ou uma apresentação dos seus talentos, está ali para adorar a Deus e fazer isto com a congregação que lá está presente. Nesse aspecto litúrgico, os nossos cultos pentecostais têm aí oportunidade para os irmãos cantarem, testemunharem, anunciarem o que Deus fez e muitas outras formas de cultuarmos a Deus. Entenda que o culto não está relacionado especificamente ao templo, mas a tudo que nós fazemos para Deus. É evangelismo pessoal, de casa em casa, de rua em rua, é um culto para Deus. É uma aula de discipulado, é um culto para Deus. Até o ensaio dos vocais, o ensaio dos ministérios de louvor, a preparação do sermão pelo pregador é um culto a Deus, pois nós estamos fazendo isso não para as pessoas. Pense no caso dos que pregam, eu vou preparar um sermão. Aquele sermão é para a edificação da igreja, mas não para a apreciação ou para que a igreja dê nota. Mas este sermão que é ministrado à congregação visa glorificar a Deus, edificar a igreja com o propósito de glorificar a Deus. Pois um sermão, embora sendo direcionado para pessoas, estas pessoas devem ser edificadas por aquele sermão para que o nome do Senhor seja glorificado. É aí que entra um dos pontos da nossa revista. O centro do culto é Deus. E é necessário termos cuidado com alguns cultos que se fazem por aí. Não há nenhum problema em se fazer um culto em ação de graças pelo aniversário de A, aniversário de B. Só cuide para que este culto não seja para o aniversariante. Só tenha cuidado para que o culto, o louvor, não seja para a pessoa que está celebrando mais um ano de vida. Mas celebre a Deus pela passagem de aniversário daquela pessoa. Glorifique a Deus pela vida daquela pessoa. Entenda, Deus é o centro da nossa adoração. Estamos reunidos na Escola Bíblica Dominical. Classes diversas, várias faixas etárias, professores diversos, cada um ministrando o assunto da lição. Aquelas pessoas estão ouvindo o ensino e, com isto, o nome do Senhor sendo exaltado. É a edificação por meio do ensino. Portanto, o culto a Deus não se limita ao momento do culto noturno, mas a tudo quanto nós fazemos para Deus. Tudo que nós fazemos com vistas a glorificar ao Senhor. Como já disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória do nome do Senhor. Nesse aspecto, é necessário entendermos o que Paulo quis dizer, que o Senhor é Espírito e onde há o Espírito, há liberdade. É comum, principalmente no meio pentecostal, mas ainda no meio neopentecostal, interpretar esse texto como se há o Espírito, há liberdade, como se a liberdade fosse nossa para fazermos aquilo que entendemos ou sentimos e atribuirmos isto ao Espírito Santo. Quando, na verdade, esta liberdade não é nossa, é liberdade do Espírito Santo. E o Espírito Santo não usa esta sua liberdade para nos fazer
coisas que não condizem com a pessoa divina que ele é. É comum pessoas tomarem esse texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios e fazer qualquer outra coisa em nome do Espírito sem que aquele movimento seja, na verdade, movido, causado, direcionado, impulsionado pelo Espírito. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Esta liberdade é do próprio Espírito, que no ato da conversão nos libertou, nos deu liberdade da condenação do pecado. E a liberdade cristã não é liberdade para fazermos o que nós bem entendemos. Atente para esta nota da Bíblia de Estudo Pentecostal a respeito desse texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E Donald Stamps comenta a respeito desse texto, dizendo que a liberdade que vem através de Cristo é, acima de tudo, libertação da condenação e escravidão do pecado e do domínio total de Satanás. A verdadeira libertação começa quando o crente se une a Cristo e recebe o Espírito Santo. A liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para o crente fazer o que quer, mas para fazer o que deve. A liberdade espiritual nunca deve ser usada como pretexto para o mal, nem como justificativa para conflitos. A liberdade cristã deixa o crente livre para servir a Deus e ao próximo. Agora somos servos de Cristo, vivendo para agradar a Deus pela graça. Esta é a liberdade dada pelo Espírito. Basta você entender que o Espírito é uma pessoa divina, digna de adoração, de exaltação, tanto quanto o Pai como o Filho. E por isso nós devemos tomar cuidado em atribuir à pessoa divina do Espírito Santo aquilo que eu faço, quando na verdade nem sempre é impulsionado por ele. Portanto, no culto espiritual, no culto pentecostal, há liberdade. Mas essa liberdade não deve ser tomada como pretexto para ações extravagantes ou mirabolantes em nome do Espírito. Não devemos nos esquecer que no que diz respeito também ao culto, deve ser feito com decência e com ordem. Não, isto não significa apagar o Espírito. Nós temos formas diferentes de externarmos as nossas emoções. Mas em nome do Espírito, as nossas emoções não podem interromper o bom andamento do culto. E esta lição Paulo nos dá ao orientar os cristãos da igreja em Corinto a respeito de como lidar com a manifestação dos dons espirituais. Cautela, cuidado, sem jamais esquecermos do fruto do Espírito, dentre os quais está domínio próprio, temperança. Portanto, o culto a Deus é com liberdade, mas esta liberdade não deve remover, em hipótese alguma, a reverência. Porém, esta reverência não pode ser sinônimo de engessamento, de falta de dinamismo. Voltando à liturgia do culto, nós temos aí a leitura da Bíblia, os louvores iniciais da harpa cristã, o louvor entoado pelos corais, vocais, hinos avulsos, ministério de louvor, ministração da palavra, o louvor no momento do ofertório, da contribuição, que quem está adorando não é somente quem está cantando, mas quem está contribuindo, dizimando, ofertando, está também cultuando a Deus. São elementos do culto. Estes elementos litúrgicos não podem servir de engessamento. Há, às vezes, a necessidade de haver alguma alteração. E quando há alguma alteração para o bom andamento e a boa ordem do trabalho, isto não deve ser visto como algo anormal, que quebrou uma rotina, que aquilo não é mais culto, porque só cantaram 2 hinos em vez de 3, cantou um hino em vez de 3. Quando faltam desses elementos, o culto não deixa de ser culto. Pense bem numa programação festiva. Há o momento de começar, de terminar. Será se colocarmos
tudo em um culto só, aquele culto que tem horário para começar, mas não tem horário para terminar, será se há decência? Será se há reverência nisso? Será se Deus é cultuado pela vida daqueles irmãos que não podem chegar depois das 22 horas em casa, mas a liturgia do culto submete essas pessoas a esta programação? O famoso ditado, né, que geralmente existe: hoje é festa, então não tem hora para acabar. Não se esqueça de que Deus precisa de um trabalho que seja em espírito e em verdade. Assim as exceções, assim os momentos em que o horário é ultrapassado, mas desde que isso aconteça espontaneamente, sem comprometer a vida da irmãzinha cujo cônjuge não teme a Deus, a vida dos filhos cujos pais não temem a Deus, a vida daquelas pessoas que moram longe, que moram distante do templo. Portanto, o culto pentecostal não deve ser sinônimo de culto bagunçado. Não deve ser sinônimo de culto desequilibrado. Lembre-se, o foco é Deus. O louvor é para Deus. A pregação é a palavra de Deus para a vida da igreja, para que ela seja edificada e, através disto, Deus seja exaltado, Deus seja louvado. Portanto, nós temos muito a aprender a respeito do culto que nós oferecemos para Deus. Caso contrário, tem pessoas que vão entender que não fizeram nada no culto. Eu sou apenas um crente de banco. Como crente de banco que você é, cante com coral, cante com vocal, atente para a ministração da palavra de Deus. E por mais que você não tenha a oportunidade no púlpito, acredite, você está cultuando a Deus com a sua atenção. Portanto, nós encerramos este subsídio, deixando este enfoque que culto pentecostal é um culto com reverência, que há liberdade do Espírito e não liberdade nossa para fazermos alguma coisa e atribuirmos ao Espírito. O Espírito não é de desordem, o Espírito promove a comunhão, o Espírito promove este relacionamento entre o homem com seu semelhante e também com Deus. E nada deve ocupar o lugar central do culto a não ser a glória de Deus. O vocal não canta para a igreja. O irmão ou a irmã não tem oportunidade para fazer uma apresentação pessoal. O pregador não está ali para fazer uma apresentação das suas habilidades. Tudo o que é feito no culto coletivo, e aí eu me refiro ao que acontece no templo ou qualquer outro local em que os santos se reúnem para adorar a Deus, tudo deve ser para a glória de Deus. Deus é o centro. Regentes, coristas, adoradores, não tentem cantar uma canção para alegrar o povo, para ser admirado. Pense numa canção que glorifique a Deus, que exalte a Deus. Façamos um culto racional. Entendamos que o que nós estamos fazendo é para Deus, é para a glória de Deus. E para isto, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a nos apresentarmos diante de Deus em espírito e em verdade. E não se esqueça que tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Isto envolve relacionamento, vida social, vida conjugal, vida enquanto na comunidade religiosa, mas também lá no ambiente profissional. Quer comais, quer bebais. Que isso seja uma forma de adorar a Deus. Ou tomar, neste momento, o título de um livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? A partir do momento em que nós pensarmos assim, o culto que nós oferecemos a Deus será recebido como sacrifício. É comum também as pessoas perguntarem como é que foi o culto e a outra pessoa dar sua avaliação. Entenda, quem tem que avaliar o culto é aquele que recebe. Pergunte o que Deus achou do culto. Como Deus se sentiu ao ser cultuado. É Ele quem deve avaliar como foi o culto do seu povo. Que Deus te abençoe, estude, leia, ore e tenha uma boa aula no nome de Jesus.